Turma do segundo ano, vamos ao nosso encontro da história de hoje e dando continuidade a alguns pontos importantes. Eu deixei na aula passada 2 documentários de grande importância junto com a aula, para que vocês pudessem justamente enriquecer o trabalho de vocês. E nós falamos aí do golpe que levou Dom Pedro II a sair do país, e esse golpe justamente foi atribuído por interesses políticos, né? Sejam principalmente esses interesses dos barões, né? Os comandantes ali, essa galera que controlava a política no Brasil. Então nós temos esse ponto delicado para poder abordar aí, que é a questão de que Dom Pedro ele deixa o país através de um golpe. Golpe esse que ocorreu justamente no dia 15 de novembro de 1889. E no dia 15, agora há pouco tempo, nós comemoramos esse golpe que levou o país a um novo patamar. O país, o Brasil, ele deixou justamente de ser uma monarquia para realmente ser uma federação ligada a vários estados com uma constituição onde ele tinha um representante, que a partir de agora seria o presidente do país, não mais o rei e nem o seu ministro, mas um presidente que pudesse governar a partir de então, a partir de agora, né? Então o país ele deixa de ter ali particularmente os seus 4, que naquela época tinha, né? Nós hoje temos 3, legislativo, judiciário e legislativo. Essas são as 3 formas de governo. Na época nós tínhamos 4, executivo, judiciário e legislativo, e o poder moderador. Hoje nós temos 3 poderes dentro de uma esfera baseada no voto direto para as eleições dos nossos representantes, principalmente as eleições que ocorreram agora há pouco tempo, que são eleições essas diretas, democráticas, que na verdade até pouco tempo atrás nós não tínhamos essas eleições e nem tínhamos a consciência política, a importância, né? Na realidade, até hoje a gente ainda não tem, né? Não temos ainda consciência política, mas com o passar do tempo, se a gente for estudando, vamos mudando a nossa capacidade, a nossa maneira de enxergar justamente o país. Bom, Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil. Então ele assumiu logo de cara, ele assumiu o cargo no dia 15 de novembro, com um golpe que levou Dom Pedro a sair do país. A administração de Deodoro da Fonseca está inserida no período de consolidação, uma vez que foi o primeiro governo do país, que foi o primeiro governo republicano do país. Então significa que, como o país estava deixando de ser uma monarquia, ele era justamente um governo de consolidação, ele era um governo realmente com muitas mudanças. Você vai perguntar, Deodoro, por que Deodoro? Na verdade, Deodoro ele era muito amigo de Dom Pedro. E que amigo é esse, né? Tudo bem, você vai falar, nossa, Leandro, que amigo? Um amigo que apunhala o outro pelas costas. Mas tudo bem. Deodoro conhecia bem a administração, ele tinha ali os militares ao seu comando, particularmente poderia lidar e saber fazer política de uma maneira que pudesse ser satisfatória. Ele sabia também as necessidades e desejos dos militares, né, as críticas dos militares, então é a partir daí que ele vai governar. Lembrando que o país ele passa a ser governado por uma nova forma de governo. E, quer dizer, existem situações delicadas no governo de Deodoro, porque ele, na realidade, ele vai começar a governar para interesses da burguesia, para interesses dos barões do café, né? Não para os seus próprios interesses ou da população. Na verdade, vamos falar aqui a sinceridade,
tudo isso era para interesse político e próprio. Nada disso, o dia 15 de novembro, ele não tem nada a ver com interesses sociais. Pelo contrário, né? A gente está falando de uma fase na história em que não há participação popular. O povo não foi para as ruas e derrubou o governo. Não, pelo contrário, o governo foi derrubado por quem estava dentro do próprio governo. Isso é um golpe, por isso que se chama o golpe. Bom, nessa primeira fase do Brasil, marcado pelo fim da monarquia, e a partir de agora o Brasil começava a passar pelo novo patamar, nós temos uma nova mudança. Então o Brasil ele deveria deixar justamente de viver ali, porque no período de Dom Pedro, o Brasil vivia muito do café, o Brasil vivia muito ali do campo, né? Então, o Brasil ele tem que acompanhar o crescimento de outros países. Então, a gente tem que acompanhar o crescimento de outros países e, dentro desse crescimento, tentar perceber qual é o desenvolvimento que esses países estão tendo para que a gente também venha a desenvolver. Portanto, o Brasil ele tem que acompanhar o processo de revolução. A revolução industrial ela veio para todos, a revolução tecnológica ela veio para todos. Então não tem como você ficar parado no tempo. Você tem que acompanhar esse crescimento e esse ritmo das principais cidades mundiais. Portanto, se o Brasil ele mudou o governo dele, então ele tinha que mostrar por que ele mudou e para que ele mudou o governo dele. Portanto, a partir daí, né, nessa primeira fase do país, foram instaladas várias fábricas têxtil no país, fábricas de construções aí, né? Principalmente porque nós estamos falando de um país que estava, vamos dizer assim, sofrendo, no bom sentido da palavra, com a vinda dos imigrantes da Europa, principalmente os italianos. E foram esses italianos, principalmente, que foram trabalhar nas empresas têxtil do país, nas construções civis, né? E por aí vai. Então, nesse primeiro momento, nós temos 54.000 operários e 1.889 empregados, né, em diversas fábricas no país. Isso mostrava justamente que o Brasil estava se desenvolvendo. Então, o Brasil gostaria de se desenvolver e esse era o pontapé inicial. Então, essa é a primeira fase do país, o desenvolvimento nessas indústrias, nessas fábricas. Então, quer dizer, é óbvio, evidente que nossa economia ainda vem muito da agricultura. O forte da nossa economia não era a indústria, mas em primeiro lugar você tem que gerar empregos. E quer dizer, então, 54.000 operários e 1.889 sendo empregados, isso era um salto muito grande naquele momento e mostrava que o país estava realmente com a necessidade e de que justamente o nosso novo presidente, né, Marechal Deodoro da Fonseca, queria fazer uma política que pudesse gerar renda para todos e também fazer com que o país pudesse ser visto lá fora. Então, essa é a primeira fase que nós temos a destacar. Nessa fase nova que nós vamos ter aqui, nós vamos ter duas formas de governo, né? Vamos ter um período de 1889 a 1930, baseado justamente em duas fases principais, né, que é o governo da espada, né, ou República da Espada, e a República da Oligarquia, ou governo da oligarquia, né. A primeira fase, né, o governo da espada, ou
a República da Espada, ela corresponde aos governos de Marechal Deodoro da Fonseca, né, e Floriano Peixoto, a partir daí. A partir de 1894 a 1930, inicia-se com a presidência de Prudente de Moraes e termina com a queda de Washington Luiz e a ascensão de Vargas no poder. Então, quer dizer, nós temos ali o fim desses militares, né? Em 1894, esses militares deixam de governar o país, inicia-se uma nova fase que realmente vai ocorrer de 1894 até 1930, com justamente a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, que a ideia de Getúlio é trazer políticas que possam ser sociais para o país aí. Então nós temos esse primeiro impasse aí. Mas a partir daí, nós vamos ter a Constituição de 1891. Lembrando que a Constituição de 1891, ela vai por fim à Constituição do Império. Isso significa que a Constituição de Dom Pedro, ele não interessa mais. Então a Constituição não interessa mais. Então, já que você é um novo país, você tem que apresentar uma nova Constituição e novas propostas de governo para o grande crescimento do país aí. Então essa Constituição nova, ela realmente vai passar a vigorar e nós vamos tentar entender no que essa Constituição ela vai impactar a sociedade, a vida social, como ela particularmente vai impactar na vida das pessoas, se ela vai trazer algum benefício ou não. E a gente nós vamos estudando ao longo do percurso as aulas e a gente vai tentar perceber se a Constituição, essa Constituição de 1891, ela foi vantajosa para o país e ela conseguiu levar o país ao desenvolvimento. A gente vai estudar e vai perceber isso. E a partir daí nós temos as principais características, né? Primeiro que é um governo totalmente federalista, né? O que significava que era um governo central. Naquele momento tínhamos 20 estados membros, né? O estabelecimento de uma relativa e limitada autonomia para os estados, então os estados eram autônomos até um certo ponto, né? Porque o governo maior era o governo federal e o governo federal ditava as regras e determinava aquilo que deveria ser justo ou não para todos, né? Então, quer dizer, os estados eram autônomos até um determinado ponto. Então, nós temos aí essa autonomia dos estados aí. Grande parte do poder estava concentrado nas mãos do governo federal. Era o governo federal que ditava as regras, então assim todas as regras estavam estabelecidas na Constituição dentro do governo federal, então era o governo federal justamente que tomava as principais decisões. O poder moderador ele desaparece e entra justamente os três poderes reconhecidos em lei. Então vamos lá, os três poderes entram totalmente reconhecidos e óbvio que o poder moderador ele deixa de existir. O poder moderador deixando de existir significava justamente que agora os três poderes estavam muito mais fortes e centralizados para tentar atender os interesses da sociedade. Então, quer dizer, grande parte desse poder ele concentrava-se justamente no governo federal, a partir daí. E a divisão dos três poderes é realmente aquilo que vai fortalecer o processo que eles vão dizer, que é o processo democrático. Então, o processo democrático ele parte a partir então dessa colocação, dessa teoria, tá bom?
O governo das oligarquias, né, chama-se governo da oligarquia, porque foi um período na história do Brasil marcado justamente pelas oligarquias de dois estados poderosos que controlavam a economia do país. Eram os estados justamente de Minas Gerais e de São Paulo, né? Então, esse poder entre as oligarquias cafeeiras de Minas Gerais e de São Paulo, entre os anos de 1894 até 30, ela se trata, portanto, de quase todo período dessa história desse país, onde era uma política para poucos, né? A oligarquia significa que é política de poucos. Poucos estão no poder. Na realidade, se a gente perceber esta imagem agora, podemos perceber que essa imagem que está no meio da tela de vocês, São Paulo e Minas Gerais, mostra que os poderosos do café gostariam e comandavam tudo. Na realidade, a política das oligarquias ela tem uma coisa até interessante, porque de um lado, São Paulo ele iria eleger o presidente e do outro lado também Minas Gerais. Então ficava um acordo, né? Um acordo que um presidente tinha que ser mineiro e um presidente tinha que ser de São Paulo. Então, quer dizer, as eleições eram um acordo, né? Então, vamos dizer assim. Então, quer dizer, você tem que esses últimos 4 anos agora, um presidente é paulista. Nos próximos 4 anos, um presidente é mineiro. E por aí vai. Então, essa política das oligarquias era controlada pelos barões do café, que eram homens totalmente poderosos e, na grande parte, esses homens tão poderosos também eles colocavam nessas eleições os seus vereadores. Então, os vereadores, né, que eram eleitos naquela época, também eram indicações políticas. Então, assim, nós tínhamos praticamente uma Câmara de Vereadores que era apenas uma Câmara de Vereadores eleita pelos barões do café. A maioria dos vereadores não estavam ali para defender interesses da sociedade, da população. Eles defendiam os interesses da própria empresa, né? Vamos dizer assim, né? Os interesses deles mesmos, né? Havia uma empresa por trás disso, né? Se a gente parar para analisar, os barões do café controlavam a economia, então quer dizer, você governava para os interesses particulares. Os interesses políticos eram interesses totalmente particulares a partir daí. Um ponto importante que eu deixei em vermelho logo lá embaixo, né? É que a economia do Brasil ela não era só atribuída ao café. Nós também temos a borracha, as seringueiras nossas que eram justamente importantíssimos para movimentar a economia do país. Então, o café e a borracha, nesse primeiro momento, foram os principais, né? Vamos dizer assim, foi a principal chave no processo de industrialização do país a partir daí de várias e principais regiões do país ao longo desse processo histórico. Portanto, como eu já mencionei acima, né, essas grandes elites agrárias do país, né, elas controlavam essa divisão das oligarquias entre São Paulo e Minas Gerais, e essas grandes elites agrárias na época, elas eram representantes pelos produtos rurais do estado de Minas Gerais e São Paulo. Então era uma briga e uma competição entre esses dois estados para saber quem iria governar o país. A partir de 4 em 4 anos, havia uma mudança na política, então a política das oligarquias era para atender os interesses das grandes elites agrárias e não para tentar tentar nesse momento atender os interesses da sociedade. Pelo contrário, os interesses da sociedade sempre eram postos de lado e os interesses dessa grande elite eram sempre postos em primeiro lugar. E a partir daí eu quero fazer um gancho com vocês, porque nós falamos da Constituição logo acima, e eu queria trazer para vocês a Constituição de Getúlio Vargas, né? A Constituição brasileira de 1937 de Getúlio Vargas, e tentar compreendê-la, quais são suas mudanças com a primeira Constituição que temos logo acima.
A Constituição de 1891 e a Constituição de 1937, elas são totalmente diferentes. Então, a Constituição de 1937, ela era ortogada pelo presidente, na época, Getúlio Vargas, em 10 de novembro de 1937, mesmo dia em que ele implanta o Estado Novo, e é a quarta Constituição do Brasil e a terceira, justamente, é a terceira Constituição pós a queda da monarquia aí. De conteúdo, né, o objetivo dela era transladar um conteúdo totalmente democrático ali. A principal característica dessa Constituição era a enorme concentração de poderes nas mãos do chefe do executivo. Então Getúlio trazia para si um poder muito forte no lado executivo. O governo Vargas caracterizou-se desde o início pela centralização política. Isso significava que todos os estados estavam justamente presos ao governo federal. Então, praticamente, Getúlio estava trazendo para si poderes justamente de executivos que eram poderes totalmente fortes. Ao contrário de hoje, né, do presidente, naquela época, Getúlio trouxe uma Constituição modificando todo esse processo. A ideia dele era democratizar muito mais a Constituição para tentar atender os interesses e os anseios da população brasileira. Hoje, grande parte dos historiadores trazem à tona de que esta Constituição, ela na verdade, ela inseriu o Estado Novo, mas ela foi uma cópia da ditadura de Antônio Salazar em Portugal. Então, a ditadura que estava prevalecendo em Portugal, essa ditadura que tinha alcançado um grande número de pessoas em Portugal, essa ditadura foi trazida para nós através desta Constituição. Então, quer dizer, foi uma cópia do governo de Antônio Salazar que elaborou a Constituição de 1934, fortalecendo o governo de Getúlio Vargas aí, um governo totalmente autoritarista e não democrático aí. Vamos tentar entender agora quais foram as principais mudanças da Constituição de 1934. O voto secreto, o voto feminino, a legislação trabalhista, previdência social, jornada de trabalho de 8 horas diária, salário mínimo, férias e etc. A autonomia dos sindicatos, a partir daí. O que estabelecia essa nova Constituição? Essa Constituição de 1934, promulgada em 16 de junho, ela justamente foi regida a partir daí para tentar trazer para a sociedade um regime muito mais democrático para a nação e uma unidade libertadora, né? Falando sobre justiça, falando sobre bem-estar social e falando justamente sobre a economia do país. Então, quer dizer, o objetivo principal era esse, né? Atribuir estes grandes fatores. Então, esse era o primeiro ponto da Constituição. Então, a Constituição ela trazia o voto feminino, que antes não existia, e legislação trabalhista, que antes não existia. Então, se a gente for hoje fazer uma análise entre uma Constituição e a outra, essa Constituição de 34, ela não é perfeita, mas ela traz justamente o voto das mulheres e a legislação trabalhista a partir daí. Embora tenha sido a Constituição menos duradoura, a Carta de 34 deixou grandes heranças para o direito constitucional brasileiro, estabelecendo justamente o voto feminista, ali as mulheres poderiam votar, e o voto secreto, maior independência no poder judiciário, direitos trabalhistas e, por fim, noções de liberdades básicas, como essa de liberdade de expressão. Tá? Então, esses foram os principais pontos inseridos na Constituição de 1934 que fortaleceram futuramente as futuras constituições e as futuras legislações que o país iria sofrer com as suas mudanças. A partir daí, eu quero falar para vocês que o Brasil, né, depois da saída de Dom Pedro, o Brasil ele passa por
alguns momentos muito delicados para tentar pôr à prova e botar à prova a sua economia. Um deles é a Primeira Guerra Mundial, né, que foi uma guerra que atingiu praticamente toda a Europa e alguns países e outros países fora da Europa, né? Ela começou dia 28 de julho de 1914 e durou justamente até 1918. Ela envolveu grandes potências no mundo inteiro, né? Com vários aliados centrais, como a Alemanha, a Áustria-Hungria e tantos outros países. E a Primeira Guerra Mundial ela deixa um pouco o Brasil também num cenário bem delicado, porque era um momento em que a economia do país, na produção das seringueiras no café, ela estava bem. E a partir daí, com a Primeira Guerra Mundial, a produção ela vai ter que diminuir porque o número de consumidores no mundo é bem pequeno. Nós vamos ter aí a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela já é no governo de Getúlio Vargas, vocês vão ver isso ano que vem. Então a Segunda Guerra Mundial ela já é no governo de Getúlio Vargas. Foi justamente uma guerra que ocorreu entre 1939 e 1945, envolvendo os maiores países do mundo, as maiores nações do mundo, né, grandes potências, né, as principais potências do mundo se organizaram entre as chamadas alianças, né, e esses foram os aliados e o eixo, né, e esses aliados e eixos justamente trazem uma mudança histórica para a nossa sociedade. Estamos falando de um período em que, vocês estão vendo pela imagem aí, um período muito delicado na história da humanidade, né? O Holocausto, tá? Que era uma grande realidade que levava à morte de milhares de judeus, negros, homossexuais e por aí vai. Então nós estamos falando de um país que atravessa a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que vai deixar o país numa situação financeira um pouco delicada. O Brasil, nesse exato momento, ele não está vendendo muito bem, então o Brasil ele tem que segurar economicamente, né? Do outro lado, praticamente ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Então, assim, é um momento muito delicado a qual o país, né, esse novo Brasil, ele tem que tentar se adaptar no momento entre a Primeira Guerra Mundial e entre a Segunda Guerra Mundial, aí, de 1939 a 1945. Mas podemos dizer o que abala a economia do país é a Grande Depressão, a crise de 1929 dos Estados Unidos, né? A Grande Depressão, também conhecida como a crise de 29, foi uma grande depressão econômica que teve início em 29 e que persistiu ao longo da década de 1930, terminando ali justamente com a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é um período marcante até ali o período justamente da guerra, que é um período delicado. E a gente tem que tentar entender o que ocasionou a crise. A crise de 1929 foi uma consequência de grande expansão de crédito por meio da oferta monetária, né, a emissão de dinheiro e de títulos, né? Significa que os Estados Unidos emitiu muito dinheiro, mandou imprimir muito dinheiro e títulos, levando justamente o governo federal, né, na década de 20, levando o governo federal a um momento delicado aí. Então, assim, isso realmente não deu uma resposta positiva para o governo. Emitir títulos e dinheiro não é a salvação para salvar a economia, pelo contrário, é um momento a partir daí em que o país ele tem que se repensar. Então a crise de 1929 afetou a economia brasileira porque o mundo parou de consumir. Nós éramos os maiores produtores e importadores justamente de muitos produtos no país e deixamos de vender por conta da crise e que abalou justamente toda a sociedade.
Portanto, a crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão, foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 20, marcou a decadência do liberalismo econômico naquele momento e teve como causas a superprodução e a especulação financeira aí. Então, o Estado e o mercado, ele ficam justamente no momento delicado. Então, a partir de agora, nós temos o momento delicado. O que está ocorrendo da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial e o que está ocorrendo da crise de 29 fazem com que o Brasil ele venha a se repensar. Então o país ele tem que deixar de ser produtor de café rápido para entrar no processo de industrialização. Se o Brasil quiser realmente avançar com as suas políticas econômicas, ele tem que sair um pouco da sua zona de conforto e buscar justamente um novo crescimento. Então, a partir daí, vocês vão começar a estudar no próximo ano os governos que vão surgir logo a seguir, que são justamente estudos baseados da Primeira Guerra, na Segunda Guerra, Getúlio Vargas. Então, assim, é um momento em que no terceiro ano a gente vai tentar entender o estudo do mercado, a formação do Estado, a concepção de direito, de cidadania, tudo isso porque a partir daí esse Brasil ele tem que se repensar politicamente e economicamente e não dá mais para ficar sendo um Brasil que trabalha e vive ali do café, né? Então, a política das oligarquias, ela chega ao fim porque ela também não é mais uma política que dá a entender que vai levar o país a um avanço. É uma política de estacionamento sem progressão, sem crescimento algum aí. A partir daí eu deixo disponível um link para vocês, esse link vai estar lá no site da instituição. Os profissionais da área da informática vão disponibilizar o link lá para vocês terem um acesso muito mais fácil, mas caso vocês não consigam, está aí no visor da tela de vocês, é de grande importância que vocês venham assistir este documentário para enriquecer a nossa aula de hoje, o nosso trabalho, tá bom, galera? Então tá aí o link disponível, tá? E até o nosso próximo encontro aí, se Deus quiser. Um abraço para todos.